Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é sábado, dia 25 de julho de 2026. Aos sábados nós falamos sobre promessas e orações. E o tema de hoje é: quando as nossas forças acabam, Deus nos renova. Existem dias em que nós acordamos cheios de disposição, mas também existem aqueles dias em que as pequenas tarefas parecem pesadas demais. O nosso corpo sente, a nossa mente sente, e muitas vezes é a alma que mais se cansa. Talvez esta semana tenha sido uma semana assim para a gente. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos fazendo o que precisa ser feito, mas só que por dentro a gente sente que as nossas forças estão chegando ao fim. E se algum de nós se identificar com isso, eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele conhece exatamente o ponto onde as nossas forças terminam. E é justamente nesse ponto que a graça dele começa a nos sustentar. Então hoje, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos descobrir uma promessa que já fortaleceu milhões de pessoas ao longo dessa história. Vamos juntos ver o que nos diz Isaías 40:31. Isaías 40:31 diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, lançam-se como as águias, correm sem se cansarem, andam sempre sem se fatigarem. Tem outras versões que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Isaías não diz que os filhos de Deus nunca ficarão cansados. Na verdade, alguns versículos antes, ele afirma que até os jovens se cansam e tropeçam. Isso significa que o cansaço faz parte da vida, mas a promessa vem logo em seguida: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E que promessa maravilhosa, não é mesmo? A gente percebe que Deus não diz que encontraremos forças dentro de nós. Ele diz que a força vem dele. Quando os nossos recursos acabam, os recursos de Deus continuam infinitos. Essa é a esperança que sustenta a nossa fé. Talvez você esteja pensando: mas o que significa esperar no Senhor? É exatamente sobre isso que eu convido vocês a conversarmos um pouquinho nesse momento. Esperar em Deus não significa cruzar os braços. Esperar é continuar caminhando enquanto nós confiamos nele. É a gente continuar fazendo as orações quando a gente ainda não vê as respostas. É continuar obedecendo quando seria muito mais fácil a gente desistir. Há momentos em que nós olhamos para a nossa vida e pensamos: eu não consigo mais. Talvez essa seja exatamente a verdade. Talvez a gente tenha chegado ao nosso limite, mas Deus nunca pediu que vivêssemos
sustentados apenas pela nossa própria força. Ele nos convida a depender dele. E é justamente quando reconhecemos a nossa fraqueza que nós começamos a experimentar o cuidado do Senhor de uma forma muito mais profunda. Isaías não promete uma vida sem dificuldades. Ele promete força para continuar caminhando. Haverá dias em que nós correremos, mas haverá dias em que conseguiremos dar apenas um passo. E Deus está conosco em todos eles. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos Jesus fazendo um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba aí que Jesus não oferece apenas ajuda, ele oferece descanso. É por isso que a nossa esperança não está na nossa coragem. Ela está na presença de Jesus Cristo. Quando nós caminhamos com Jesus, nunca caminharemos sozinhos. Hoje eu quero deixar aqui um desafio bem simples para todos nós. Quando terminar esse devocional, que a gente reserve alguns minutos apenas para a gente estar sozinhos ali na presença de Deus. Não precisa fazer nenhuma oração apressada. Também a gente não precisa tentar impressionar o Senhor com muitas palavras. A gente pode apenas dizer, Pai, hoje eu preciso das tuas forças. Depois, pode permanecer alguns instantes em silêncio. Talvez a gente até descubra que Deus fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração justamente nos momentos em que nós aprendemos a descansar diante dele. Bom, se você chegou até aqui cansado, vamos juntos fazer uma oração, porque essa oração é para todos nós. Vamos juntos falar com o nosso Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai amado, obrigado porque o Senhor conhece os nossos limites. Existem dias em que nos sentimos fortes, mas, Senhor, também existem dias em que parece faltar coragem para a gente continuar. Hoje nós escolhemos esperar em Ti. Por isso, Senhor, renova as nossas forças, sustenta os nossos passos, ajuda-nos a continuar caminhando mesmo quando a estrada parecer longa. Mais uma vez, Senhor, obrigado porque em Jesus encontramos descanso para a nossa alma. Que nunca nos falte a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nos despedirmos, que a gente guarde essa promessa no nosso coração. As nossas forças podem acabar, as de Deus nunca acabam. Talvez hoje a gente consiga dar só mais um passo e está tudo bem. A gente precisa continuar caminhando, porque o Senhor, Ele caminhará ao nosso lado. E amanhã quero convidar você para um encontro muito especial. Vamos olhar para Jesus e para uma mulher que, em meio à multidão, acreditou que bastava tocar nas suas vestes. Vamos descobrir juntos que Jesus continua percebendo
a fé daqueles que o procuram com sinceridade. Eu espero você que amanhã, se Deus permitir, e peço que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E que nós nunca nos esqueçamos. Vamos continuar caminhando um dia de cada vez com Jesus Cristo no centro de tudo. Um forte abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.